6h45, vamos falar de saúde. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. E o HGG, o Hospital Geral de Goiânia, está com uma programação para marcar essa data, trazer informações importantes, sobre as doenças crônicas, doenças dos rins. Rosane Mendes vai falar conosco a respeito das ações que estão sendo feitas nesse dia, Tem como prevenir as doenças nos rins, ou Rosane? Começo já te perguntando isso. Bom dia. Bom dia, Suelen. E já vou passar a sua pergunta para quem entende do assunto, porque está aqui comigo o médico nefrologista do HGG, Afonso Lucas Oliveira Nascimento. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela participação no Bom Dia Goiás. Há como prevenir? Porque aqui no slogan a gente vê que, olha lá, prevenir doenças renais pode ser tão simples quanto beber um copo d'água. É simples assim mesmo? Bom dia a todos vocês, bom dia Suelen, bom dia Anderson. Beber água é algo bastante importante em relação à prevenção das doenças renais crônicas, mas nós temos inúmeras medidas preventivas para que o paciente não evolua com uma doença renal com necessidade de uma terapia renal substitutiva, necessidade de hemodiálise ou de diálise peritoneal ou até mesmo de um transplante. Então, as doenças de base, elas têm que ser muito bem tratadas: hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia. Esse paciente tem que ter uma ingesta não tão rica em sal, porque o sal em excesso também pode fazer mal, tem que perder peso, tem que fazer atividade física, e o CERN se baseia em mudança de estilo de vida. Então tem que ter uma prevenção, tem que ter um acompanhamento periódico com o médico, com o nutricionista, para que essas doenças não possam evoluir de uma forma ruim. E a gente vai acompanhando ali no fundo, vocês colocaram aqui na praça, de frente ao hospital, ao HGG, para mostrar o que vocês pretendem mostrar para a população. O que a gente pretende mostrar com essa máquina de diálise é que o paciente que evolui com uma doença renal crônica em estágio mais avançado, ele tem uma vida muito limitada, ele tem uma vida muito sofrida, ele tem que ficar na máquina de diálise 3 vezes por semana durante um período de 4 horas. Então esse paciente tem inúmeras consequências dessa hemodiálise, tem muitos efeitos adversos, como dor de cabeça, queda de pressão, queda de glicose. Então é mais para a gente mostrar que, se não houver a prevenção, as consequências podem ser muito catastróficas para o paciente. Então, como nós temos como as duas principais doenças que causam doença renal crônica, hipertensão e diabetes, e são doenças controláveis, a gente tem que conscientizar a população que a prevenção é sempre a alma do negócio. Suelen, tem pergunta? O doutor te escuta, Suelen. Rosane, uma dúvida, quero saber até se é mito ou se é verdade relativa à doença renal crônica. O consumo excessivo de sal pode ser um fator de risco? Pode ser um fator de risco, porque o consumo excessivo de sal vai fazer com que a pressão aumente e vai recrutar muito líquido para o organismo do paciente. Então esse paciente vai ficar com líquido em excesso, com a pressão mais aumentada, e isso sobrecarrega tanto o cérebro quanto o coração e, consequentemente, também os rins. Doutor Afonso. Agora, essa é uma doença preocupante, porque... Opa, perdão. Oi, Anderson. Desculpa, Rosane, é porque eu fiquei aqui curioso para saber uma coisa, doutor Afonso. Muito bom dia para o senhor. Aliás, o Anderson é bom, de vez em quando reclama aí de umas dores, Eu queria saber justamente isso. Existe alguma predisposição genética? Se na família, pessoas ao longo da sua vida familiar, você percebe que existem casos de doenças, problemas renais, isso pode ser uma predisposição que me leva também a um alerta de prevenção? Com certeza, existem muitas doenças com predisposição genética que acabam levando o paciente a uma doença renal crônica. Um exemplo que nós temos é a doença renal policística autossômica dominante. Nós temos os quadros de nefrolitíase também, que tem muita carga genética, muito cunho hereditário. Então, esses pacientes que já têm alguém na família com alterações e que a doença é diagnosticada geneticamente, eles têm que fazer uma prevenção muito mais precoce, têm que fazer um acompanhamento com nefrologista, com cardiologista, com nutricionista, para evitar que essa doença renal se evolua. Agora, doutor, uma questão que deixa a gente até preocupada, a gente estava conversando antes, é que essa é uma doença muito silenciosa. 1 a cada 10 pessoas no mundo tem doença renal crônica e muitas nem sabem que tem. Isso é verdade? É porque, como é que é? Não aparecem os sintomas? Isso é verdade. A doença renal crônica, como diabetes e hipertensão, são doenças muito traiçoeiras. Então, o paciente pode ser assintomático, não ter absolutamente nenhum sintoma, ou oligossintomático, ter poucos sintomas. E quando vai ao médico já chega em um momento de irreversibilidade em relação à função renal. Eu estava até comentando com você anteriormente que muitos desses pacientes
não procuram precocemente o nefrologista. E quando chega ao nefrologista, infelizmente já não pode ter mais solução. Doutor Afonso, se é uma doença silenciosa, então qual seria o cuidado? As pessoas devem frequentemente fazer algum tipo de exame ou somente aquelas que têm casos na família? Então, o ideal é que essa pessoa, o ideal é que qualquer paciente, na verdade, consulte com um clínico que faça um atendimento ou em algum consultório ou na unidade básica de saúde e que haja a solicitação de alguns exames que avaliam a função renal, como ureia e como creatinina, que são exames simples de sangue. Um exame de urina simples já pode nos dizer se o paciente pode ter ou não uma propensão a ter uma doença renal crônica. E naqueles pacientes que têm hipertensão e diabetes, que têm síndrome metabólica associada, que seria obesidade associada, dislipidemia associada, eles têm que ficar mais preocupados ainda com esse atendimento periódico e precoce. Então, é importante que nós façamos um check-up anual e com a função renal, ureia e creatinina, que é um exame muito simples. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Inclusive, eu vou pedir para o Delúbio Reis, meu cinegrafista, em vez de encerrar aqui comigo, mostrando lá, focando lá no boneco que está aqui exposto, aqui na pracinha, de frente ao HGG, com essa máquina de diálise, para mostrar para a população como é forte essa imagem de como a pessoa fica limitada, olha lá, quantas regiões do corpo é necessário ali, olha, colocar todas essas agulhas, né, para fazer esse tratamento, que realmente é necessário você fazer esse acompanhamento de perto, se cuidar, para evitar que se desenvolva, né, para a doença renal crônica, né, Anderson e Suelen? O paciente que chega nesse estágio, ele tem a saúde extremamente fragilizada, passa por um processo muito difícil. Por isso a importância da prevenção. O trabalho do pessoal do HGG mostrando tudo isso, né? A equipe da Joilma que está aí coordenando esse trabalho, que é a técnica responsável pela hemodiálise do HGG, que o pessoal aí que faz um trabalho tão importante. Parabéns aí, inclusive, à equipe pelo trabalho de atendimento e agora também de divulgação nessa prevenção das doenças renais.